Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amarilis, eu sou mestranda aqui na UTF-PR, no programa de pós-graduação de Tecnologia de Alimentos, campus Campo Mourão, em Medianeira. E como estágio na docência, hoje eu vou dar uma aula para vocês de Operações Unitárias 3, né, que é ministrada pelo professor Odinei, e espero que vocês gostem da aula. A aula de hoje vai ser, acho que a primeira aula de vocês sobre secagem, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é secagem, qual que é a diferença entre secagem e evaporação, e vou mostrar alguns tipos de secadores também. Bom, no primeiro slide aqui na introdução, vou falar um pouquinho sobre a definição, né? A secagem, ela nada mais é do que remover o líquido de um alimento ou de um material qualquer, e geralmente esse líquido é a água, né? Então a gente vai reduzir a massa de água presente nesse material com o intuito de ter uma umidade menor no produto final. Então essa retirada de água, ela é feita em pequenas quantidades, né? Porque quando a gente tira grandes quantidades de água, a gente já não fala mais que é uma operação de secagem, a gente fala que é uma operação de evaporação, tá? Então, essa que é a diferença da secagem e da evaporação. A secagem é para reduzir pequenas quantidades de água. O teor final de umidade do produto, ele vai ser definido antes da secagem, né? E vai depender de como você quer que esse material fique, né? Um pouco mais macio, um pouco menos. E depende também da estrutura do material, porque dependendo da taxa de secagem que você utiliza, esse material pode acabar rachando e talvez isso não seja interessante para a operação que você for realizar. Então, a remoção de água, então a remoção de líquido ou água, né? Aqui nos slides eu vou falar água porque, na verdade, a gente trabalha mais com a remoção de água mesmo. Para ocorrer essa remoção de água durante a secagem, vai acontecer dois fenômenos de transporte, né? Que é a transferência de massa de água e a transferência de calor. Porque geralmente a gente utiliza de vapor ou calor mesmo, de contato com o alimento, com o material, e essa transferência de calor que vai permitir a transferência de água para o ar do ambiente, né? Então a gente tem uma entrada de um vapor, então a gente vai ter uma entrada de ar quente e uma saída de vapor úmido. Aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre quais são as variáveis que influenciam na operação de secagem, tá? A primeira delas que eu vou estar comentando é a questão do formato do material que vai ser seco. Por exemplo, aqui nós temos algumas folhas de madeira, né? É o mesmo material, a mesma madeira, só que vocês podem reparar que elas são em tamanhos diferentes. Então, cada folha de madeira dessa, ela vai ter uma taxa de secagem diferente, ela vai requerer um fluxo de ar diferente, um posicionamento diferente no túnel de secagem, por exemplo. Por exemplo, essa daqui, essa folha de madeira aqui maior, ela tem uma superfície de contato, né? Por exemplo, se eu cortar aqui em vários pedacinhos, uma seção aqui, uma seção aqui, outra seção aqui, eu vou estar transformando essa folha de madeira em várias folhinhas deste tamanho aqui. E a superfície de contato que eu vou ter é muito maior, né? Então, isso vai influenciar no momento da secagem.
Outra coisa também que vai influenciar na questão do formato é se, por exemplo, se esse material que eu tenho para secar é parecido com um cubo, se ela é mais parecido com um cilindro, como com essas toalhas aqui do lado, se elas vão ser mais parecido com esferas, como é o caso aqui dos grãozinhos de sal, né? Se são flocos, se são grãos, se são folhas contínuas, como é o caso da secagem de papel, folha de sulfite mesmo, né? Porque é a produção de celulose, e depois quando são feitas as folhas, elas precisam ser secas, né? Porque elas são consideradas folhas contínuas. Então, um secador que serve para secar, por exemplo, grãos, provavelmente ele não vai servir para secar a folha contínua, né? Então, vai depender muito do formato do material. E o local onde a água se encontra, né? Se é na superfície do material que eu quero secar ou se é no interior. Por exemplo, na fabricação de um jerky de bife, a água que eu preciso retirar desse material, desse alimento, ela está contida tanto na superfície quanto no interior do bife. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma taxa de secagem que me permita um produto que seja homogêneo, né? Que a mesma quantidade que foi seca aqui tenha sido seca daqui do outro lado. O interior dele vai estar tão seco quanto a parte superficial dele. Então, eu tenho que levar em consideração se a água está dentro ou se está na superfície. No caso, por exemplo, da secagem de areia, pedra, né, de construção civil, a água ela vai estar contida no exterior, né? Então a taxa de secagem já é outra, porque eu só preciso remover aquela água superficial e não do interior do solo. E outra variável é o meio de secagem, né? Se eu vou utilizar um método direto de secagem, um método indireto, qual será a velocidade do ar, qual a temperatura que eu vou utilizar, qual é a umidade inicial do meu alimento ou do material e o sentido do fluxo, né? O fluxo de ar, se eu estiver utilizando, se é com corrente, se é contra corrente. Todas essas variáveis, elas vão influenciar na operação de secagem. E para selecionar o secador que eu vou utilizar na minha operação, eu tenho esses critérios aqui para levar em consideração. Sendo que todos eles vão estar relacionados com esse triângulo aqui, né, que é tempo, temperatura e pressão. Tempo, temperatura e pressão. Então, por exemplo, a temperatura e a pressão do secador. O método de aquecimento, se é um aquecimento direto, se é um aquecimento indireto. O modo de transporte do material influencia bastante, porque, por exemplo, o transporte de grãos, transporte de sais, transporte de madeira, pedra, são todos transportes diferentes. Então, cada um requer um tipo de secador diferente. O método de circulação de ar também, que eu posso estar utilizando uma circulação contra corrente, uma circulação com corrente, uma circulação de leito fluidizado. O meio de aquecimento, se é um aquecimento direto, se é um aquecimento indireto. E a natureza e a forma de alimentação do secador, né? Se esse secador vai ser alimentado direto, se vai ser em batelada, de quanto em quanto tempo que eu vou alimentar isso. Então, a gente tem que levar todos esses pontos em consideração. Então, aqui eu coloquei um fluxograma, assim, para a gente pensar um pouquinho em como selecionar o secador que eu vou utilizar. Então, qual é o secador apto para o caso? Então, quais as coisas que eu preciso pensar para saber se esse secador que eu quero utilizar está apto para a secagem do material que eu tenho para ser seco?
Primeiro, qual é o tipo de alimento ou material? É um alimento pastoso? É um alimento em grão? É um tipo de material grande? É pequeno? Qual é a dimensão? É esférico? É em cubo? É em placa? Como que isso vai ser depositado no meu secador? Esse material ele suporta alta temperatura? Não. São essas as questões que a gente tem que pensar primeiro. Depois, nós temos que selecionar o secador de acordo com o tipo de operação. Por exemplo, eu posso ter encontrado aqui mais de um secador que é apto para a secagem do meu alimento ou do meu material. Posso ter encontrado 2 ou 3 que funcionem para aquele tipo de alimento ou para aquele tipo de material. Mas eu vou ter que verificar na minha operação os custos desse secador. Qual deles vai ser mais conveniente para mim? Porque cada um traz uma tecnologia diferente com um preço diferente. Talvez ele seja melhor, mas seja bem mais caro. E talvez aquele que não é tão caro atenda minhas expectativas. Então a gente tem que sempre selecionar de acordo também com o custo. E o modo de operação. Se vai ser uma operação contínua, se vai ser por batelada. Essa semana mesmo eu estava vendo forno, né? Forno de operação em batelada e forno de operação contínua. E eu vi assim, a diferença é exorbitante num forno pequeno. Imagina assim, em escala industrial, né? Eu estava vendo um forno de 115 litros, o tamanho do forno, e estava para operação em batelada R$890, se eu não me engano. E um forno com o mesmo tamanho, de 115 litros, porém uma operação contínua, né, uma esteira, onde você põe a pizza, aí ela, na esteira, a esteira vai rolando, assa ali dentro do forno e ela já sai assada, né. Era uma entrada de R$3.000 e mais 12 vezes de R$640. Que isso ia sair na faixa de R$6.800. Então, assim, são R$6.000 de diferença, né? Só que o que acontece? No meu forninho de batelada, em 1 hora eu conseguiria assar, vamos supor que eu asse 2 pizzas em 15 minutos, em 1 hora eu conseguiria 8 pizzas, assar 8 pizzas, ou não sei, 10 talvez, dependendo, né, do tempo ali, mas não ia passar muito disso não. E no forninho de operação contínua, a garantia é de pelo menos 50 pizzas assadas por hora. Então, para você decidir se você quer uma operação contínua ou por batelada, o que você tem que verificar é a sua demanda. Você tem mercado para absorver tudo isso que você está produzindo em 1 hora? Se você tem, aposta no fluxo contínuo. Agora, se você não tem, por que investir um valor tão alto? Compensa continuar na batelada. E, por último aqui, as especificidades do material. Então, eu vou verificar a massa do meu material, vou verificar qual que é a umidade do material, qual que é a umidade relativa do ar que está ali, qual que é a área de contato que eu tenho, qual que é o formato desse material, né, se esse material é sensível ou não, se ele pode receber atrito mecânico, né? Então, são todas essas coisas que eu preciso considerar. Então, só reforçando aqui a questão do modo de operação, né, se é em batelada ou contínua, o que acontece? A operação contínua, ela tem um maior custo de capital, porque o equipamento em si é caro. Porém, ele tem um menor custo operacional. Então, pode ser que, dependendo da sua demanda, esse custo de instalação, ele se pague com o tempo, né? Porque eu vou precisar menos operadores para aquela máquina,
né? Em vez de eu ter uma alimentação manual, vou ter uma alimentação por esteira. Então, vou diminuir ali o custo operacional. Ela vai oferecer também uma facilidade de integração com as demais etapas do processo. E ela permite operação em grandes quantidades, né? Que é a questão de estar acima dos 50 mil quilos por dia. Então, se você tem uma demanda acima de 50 mil quilos por dia, é indicado utilizar a operação contínua. Caso contrário, a gente utiliza a operação em batelada, que oferece uma facilidade de operação e montagem e tem um custo de instalação bem menor. Bom, continuando aqui na seleção de secadores, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de aquecimento, né? Se é um aquecimento direto, se é um aquecimento indireto. No aquecimento direto, o que acontece? O alimento que vai ser seco ou o material, ele vai receber um ar quente diretamente nele. Então, o fluxo de ar quente, ele vem e bate direto no material. Aqui vai ocorrer, então, a troca de calor e a transferência de massa. A umidade que estava no alimento, ela vai passar para o ar quente e vai sair aqui no ar úmido. Tá? Então, isso é um aquecimento direto. Ela oferece uma facilidade no controle da temperatura, né? Porque você vai estar controlando direto a temperatura do ar que entra em contato com o alimento. Porém, ela tem uma baixa eficiência térmica, né? Ela vai ter uma perda de calor na saída do exaustor, porque eu vou estar controlando aqui, esquentando o ar saiu do exaustor, ele já está perdendo calor para o ambiente. Até ele chegar em contato com o alimento, ele já perdeu ali uma certa quantidade de calor. E esse tipo de operação, ele requer um pouquinho mais de cuidado no caso de utilizar pó e material particulado, né? Quando eu direcionar um fluxo de ar, né, isso tem uma velocidade, diretamente em pó e material particulado, vai haver ali uma agitação. Então, tem que estar controlado, tem que estar controlado, um túnel fechado, depois para recolher o ar úmido vai ter que ter filtro, né, para não passar o material particulado para o exaustor. Então, requer um pouquinho mais de cuidado. E a questão do aquecimento indireto, o que acontece? Geralmente vão ser em esteiras ou bandejas, onde tem uma fonte de calor que vai estar aquecendo essa esteira. E aí, então, a esteira ou a bandeja que vai estar em contato com o alimento, com o material, vai passar o calor aqui para o alimento. Então, a troca de calor vai acontecer aqui, da fonte de calor para a bandeja e da bandeja para o alimento. Tá? Aí, o alimento vai esquentar e vai ocorrer aqui a transferência de umidade aqui para o ar ambiente. Vai ocorrer então uma maior eficiência térmica, porque é por contato, né? E ela oferece, esse tipo de aquecimento aqui, oferece a possibilidade da recuperação de solvente. E uma das desvantagens é que é um pouquinho mais difícil de controlar a temperatura, tá? Como eu vou estar aquecendo direto a esteira, dependendo do calor específico aqui do material, pode acontecer um superaquecimento. Então, vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de secadores, tá? O mais comum de todos é o secador de túnel, que nada mais é do que um túnel que tem uma esteira por dentro. Essa esteira vai passando, carregando o material, e o fluxo de ar que ela recebe pode ser concorrente ou contracorrente, tá? Aqui é um túnel de secagem, onde são secos biscoitos glaciados. Então, os biscoitos eles já estão assados, eles recebem uma cobertura
que ela não vai no forno para secar, né? Ela vai no túnel de secagem. Ele está recebendo aí a cobertura. É uma operação contínua, ó. Vai direto pro túnel e já sai sequinho. Olha, 2.800 biscoitos por hora é possível secar nesse túnelzinho. Legal, né? Bom, o próximo tipo de secador é o secador rotativo. Requer uma secagem de acima de 3 kg por segundo, porque ele é um equipamento grande. Ele tem um formato cilíndrico e oco. E aqui dentro dele, né, ele é oco e por dentro ele tem algumas aletas, tá? Essas aletas, elas vão funcionar para movimentar o material que tiver aqui dentro, né, que vai ser geralmente cereais, né, por exemplo, cevada. Eu já vi também para secagem de areia, secagem de brita, secagem de sal também. Aí aqui por dentro vai passar um fluxo de ar também, né, quente, que pode ser tanto concorrente ou contracorrente. Pode ocorrer também de não passar o fluxo de ar aqui por dentro, de ser um aquecimento indireto. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de acontecer. Essa aqui é uma foto transversal, tá? Desse tipo de secador. Aqui são as aletas que tem instaladas dentro dele, como eu falei, ó. Aí conforme ele vai girando, ele vai carregando o material que tem aqui, e a hora que chega aqui em cima ele vai caindo. Aí, e o ar vai estar passando aqui e secando esse material. Esse secador rotativo, gente, ele pode ser igual, aqui, ele tá com uma longitude de 4,5 metros, é pequeno, mas ele pode ser bem maior, tá? 12 metros, 15 metros, 20, depende do que você, depende da capacidade da indústria, né? Então aqui fica o motorzinho que ele fica girando. Aqui tem um QR Code, se vocês quiserem acessar. Olha como funciona, né? Aqui ele tá girando, aqui tem um exaustor, ó. O material vai girando ali conforme as aletas, né? Se não tiver aleta, o material ele fica em inércia ali, então precisa das aletas. E o material seco é recolhido ali embaixo. E tem o exaustor para saída de vapor, né? Ali no fundo aqui. Bom, o próximo tipo de secador é o secador tipo tambor, também chamado de drum dryer. Bom, o secador drum dryer, o que acontece? A solução ela é depositada sobre um tambor rotativo. Então, esse secador que a gente acabou de ver, o material que vai ser seco, ele fica por dentro do tambor, né? O drum dryer, ele geralmente vai secar materiais assim mais pastosos, mais viscosos, né? Então, essa pasta, ela é depositada sobre o tambor que vai girar, e conforme ele vai girando, tem uma faquinha do lado que ele vai raspando, sabe? Então o tambor ele recebe o material e vai girando. No que ele vai girando, aquele material vai secando. Aí no que secou, vem uma faquinha e vai raspando ali para retirar todo aquele material que foi seco. A alimentação pode ser feita tanto por imersão quanto por spray. E geralmente são utilizadas soluções muito concentradas e viscosas ou produtos pastosos. Aqui é um tipo de secador, né? Um secador tipo do drum dryer.
E aqui explicando melhor o funcionamento dele, né? O tambor ele gira aqui, ó, gira. Aqui é a parte de baixo onde está o líquido ou a pasta. A pasta vai grudar aqui. Aí conforme o tambor gira, essa pasta grudada ela vai girando, girando, girando. Até chegar aqui no final, na faquinha, onde ele já vai estar seco, isso vai ser raspado, tá? E recolhido. Aqui é o método de spray, né? Vai passando spray aqui. Então, o tambor, ele pode ser aquecido aqui por vapor, tá? Mas o material é depositado do lado de fora mesmo do tambor. Tem um vídeo aqui, vou apresentar para vocês também, para ficar mais claro. O tamborzinho vai girando. E vocês reparem que ele tem ali uma velocidade que não é alta, porque ele precisa desse tempo para que ocorra a secagem. O tambor é quentinho. Aí no final, ó, podem reparar que ele fica um material assim floculado, né? Na indústria de alimentos é utilizado esse drum dryer, olha só como é que ele fica todo quebradinho ali embaixo. Ele é utilizado na fabricação de farinha láctea, Neston, Mucilon. Por isso que quando a gente pega ele é todo floculadinho, porque é esse tipo de secagem que é utilizado. Bom, visto o secador tipo drum dryer, vamos ver agora o spray dryer. Ele vai receber uma solução que vai ser seca, né? Então, é atomizada uma solução que entra em contato com um ar quente. E essa solução atomizada, ela vai ter umas gotículas muito pequenininhas. E em contato com esse ar quente, ela vai secar, né? Vai ocorrer a transferência de calor, transferência de massa. E vai ser seca rapidamente. A temperatura do material, né, ou do alimento, precisa estar abaixo da temperatura de bulbo úmido do ar. A eficiência dessa operação, ela é altamente dependente do tamanho das gotículas, tá? E da sua distribuição dentro da câmara de secagem. Então, por isso que é importante que o líquido seja realmente atomizado aqui dentro, para ser gotículas bem mínimas. Aqui é como que funciona, tá? O spray dryer. Então, eu posso colocar uma solução aqui para ser atomizada, ou uma mistura de solução. Uma solução A, a solução B, ela é misturada antes de ser atomizada. Quando ela é atomizada, ela vai receber uma corrente de ar bem quente. E nessa câmara aqui de pulverização, o que vai acontecer? O produto vai secar e vai depositar aqui. Uma parte que não depositar aqui, ela vai ser sugada para uma outra câmara que a gente chama de ciclone. E essa câmara, ela vai fazer a separação do produto sólido com ar úmido. Então, na hora que o meu produto sair aqui da câmara de atomização e vir para o ciclone, ele vem com uma corrente de ar e ele entra em contato aqui com as paredes, tá, do ciclone. Isso vai fazer com que ocorra uma perda de energia cinética das partículas e vai formar realmente um ciclone aqui, onde que as partículas secas vão ser depositadas aqui, onde que é a coleta. E aqui para cima vai ser sugado o meu ar úmido. Esse ar úmido ele vai passar por um filtro e ser aspirado. Tá? Aqui a gente tem uma imagem de um atomizador, de um spray dryer. E são várias as coisas que a gente pode operar aqui no spray dryer. Tá, pessoal? Pode produção de corante, produção de café solúvel, produção de leite em pó.
Inclusive, eu achei um videozinho explicando um pedacinho só colocado no spray dryer na produção de leite em pó. Onde a gente vai colocar o leite e ele vai ser bombeado aqui por uma bomba helicoidal. A gente consegue ver que tem uma aberta aqui do lado, a gente vai entender como que ela funciona. Depois ele passa por esse caninho e vai subir até lá em cima dessa câmara aqui. Depois ele divide em dois caninhos, ó, a gente consegue ver. Aqui dentro existe um disco bem pequenininho. Ele lembra um disco de fazer algodão doce. E isso aqui é o coração da máquina. Aqui em cima o leite vai ser pingado e esse disco vai virar a 30.000 RPM. Isso é bem rápido. E é lógico que o leite vai espalhar para tudo quanto é lado. E a ideia é essa mesmo, que ele espalhe tanto que ele vai pulverizar, vai virar partículas muito pequenininhas. Enquanto o leite está se transformando em gotículas bem pequenininhas, aqui existe um ventilador super potente que vai jogar o ar passando por um queimador. Isso aqui tem fogo aqui dentro e vai deixar o ar a pelo menos uns 180 graus Celsius, talvez até um pouco mais, 200 graus, e ele vai entrar junto com o leite lá em cima. Quando esse ar quente se juntar com o leite aqui dentro, vai formar um vórtice, vai formar um redemoinho e ao mesmo tempo o leite vai secando. Na hora que ele chegar na parede dessa câmara, ele já vai estar praticamente seco e vai cair. A gente vai botar um pouquinho de água lá dentro e girar devagar, só pra você ter uma ideia. Ó, você consegue ver o tamanho das gotículas de água e ao mesmo tempo a agitação que elas estão aqui. Imagina só se em vez desse ar na temperatura ambiente, a gente estivesse colocando um ar a 180, 200 graus mais ou menos. O pó vai ser coletado aqui no final desse funil, mas aí a gente tem um problema, porque vai existir um pozinho muito fininho que não vai cair, ele vai ficar circulando no ar, e é para isso que a gente tem um exaustor. Existe aqui um segundo ventilador, ele é mais forte do que aquele que a gente viu injetando o ar dentro. Esse aqui vai puxar o ar dentro da máquina. E é claro que ele vai puxar o ar com um monte de partículas sólidas, então a gente precisa separar esse sólido do gás, do ar. Quem vai fazer isso é esse equipamento aqui que se chama ciclone. Então o ar entra aqui com pó em alta velocidade, mas o pó ele vai bater nas paredes do ciclone, isso vai fazer com que o pó perca energia cinética. Então ele vai começar a cair e a gente vai conseguir coletar esse pó aqui embaixo. Ao mesmo tempo, existe um captador do ar que vai conseguir mandar o ar para fora. É assim que a gente consegue separar o ar dessas partículas. E a última etapa é mandar esse ar embora aqui pelo exaustor, mas vamos lembrar que não é só o ar que está indo embora, não. Toda a água que a gente tirou do leite ou qualquer outro alimento que passou por aqui está saindo também na forma de vapor. Então, é muito bacana, né, a utilização do spray dryer. Ele é um equipamento bastante versátil, tá? E muito utilizado na indústria, tá? Aqui nós temos o secador de leite fluidizado, que ele é parecido, assim, com o spray dryer, mas é diferente, é bem diferente, na verdade, né? O meu material de secagem, o meu alimento, ou meu fármaco, ou qualquer outro material, ele vai passar aqui por uma esteira e vai ser levado aqui para minha para minha câmara de fluidização, tá? O que acontece aqui? Aqui embaixo, ó, nós temos um prato que ele é todo furadinho, por onde vai passar o quê? O ar quente, aqui, ó. Aqui tem o ar, aqui onde esquenta, né? Então vai ter um fluxo de ar quente aqui, de baixo para cima. O que vai acontecer? Como o fluxo aqui está de baixo para cima e é um fluxo forte, e aqui eu estou recebendo meu material úmido, aqui dentro dessa câmera a gente não vai ter um comportamento assim de material sólido, né? Vai se comportar como um líquido, né? Como um fluido. Então isso aqui vai estar em constante movimento. Uma parte do material que estiver seco, ele vai ser recolhido aqui por baixo, e a outra parte, né, que estiver com partículas muito fininhas, ela vai subir aqui juntamente com o ar de vapor de água, o ar úmido, né? E ele vai também ser direcionado para um ciclone, igual acontece no spray dryer. Ele vai entrar em contato aqui com as paredes do ciclone, vai perder energia cinética e vai ser recolhido aqui o meu material seco também. O ar úmido vai passar aqui por um filtro e vai para o exaustor. Eu achei também um videozinho explicando como é que funciona o leite fluidizado. Vou apresentar aqui, é bem rapidinho. Ó, o material úmido entra no leito de fluidização. Tem um pratinho ali que ele é todo furado, onde vai estar recebendo fluxo de ar.
Ó, o material é seco, parte desse material ele é aspergido junto com o vapor e ele vai para o ciclone, tá? Aí o material já é recolhido seco e pronto para ser embalado. Bem bacana também, né? Bom, o último tipo de secador é o secador pneumático, tá? É bem parecido também com liquidizado, né? A diferença é que o material ele é arrastado por uma tubulação isolada pelo ar superaquecido, tá? Então, o que acontece? Eu não vou mandar o meu material para uma câmara de leite fluidizado. Eu vou ter aqui a alimentação. Cadê a alimentação? Eu vou ter aqui a alimentação, ó, do meu material. Ele vai estar sendo direcionado aqui para essa tubulação. E nessa mesma tubulação eu vou estar recebendo ar quente, ó, fluxo de ar quente. Esse fluxo de ar quente ele tem uma vazão bem alta, então ele vai direcionar o meu produto para o ciclone. Então o material vai vir para cá e vai ser jogado para o ciclone, tá vendo? Aí ele é jogado aqui para o ciclone. A gente já viu, né, como é que funciona o ciclone. E o material seco vai ser recolhido aqui embaixo. O material seco. Então, o material seco é recolhido aqui embaixo e o ar úmido é recolhido aqui pelo exaustor. Bom, esse último slide é uma tabelinha que ajuda na escolha do secador que eu vou utilizar conforme o material que eu quero secar, tá? Por exemplo, se for um material frágil, bom, por exemplo, se for um material frágil, ó, partículas frágeis, eu vou verificar aqui, ó, spray dryer, pode usar? Pode. Secador pneumático, pode? Não pode. Leite fluidizado, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, é um material que tem sensibilidade com calor, ele não aguenta alta temperatura, então eu posso utilizar o spray dryer? Posso. Posso utilizar um secador pneumático? Posso. Posso utilizar um leite fluidizado? Não posso. Então, essa tabelinha aqui, ela vai ajudar na seleção do tipo de secador de acordo com a característica do material. Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. No que eu souber, eu ajudo. Tá legal? Então, obrigada e um abraço para vocês.